Oi, eu sou a Flávia Leal, eu sou terapeuta integrativa e eu queria trazer um tema para vocês aqui hoje sobre a prosperidade, que é um tema tão profundo, tão abrangente, tanta gente falando sobre isso. O que é a prosperidade em si, né? Na verdade, quando a gente fala de prosperidade, existem algumas leis que regem a prosperidade, porque a prosperidade não é só a gente ter dinheiro ou ter sucesso em determinada área da nossa vida, é sobre a gente sentir que a gente está caminhando na vida em alinhamento, sentindo uma coerência, sentindo que a gente está fazendo a coisa certa e que por isso as coisas estão fluindo. Então, uma das primeiras leis que a gente precisa estar bastante atenta sobre a prosperidade é sobre como a gente se sente em relação a gente mesmo, sabe? Assim, a nossa palavra proferida ou pensada, ela é muito importante, ou seja, ela tem um impacto diretamente na gente. Então, assim, tudo que a gente está falando ou pensando está impactando a nossa prosperidade. Por isso, o trabalhar com a nossa mentalidade é tão importante. A nossa mente, ela é a nossa base. A nossa mente, quando a gente aprende a dominar a nossa mente, a gente consegue encontrar os caminhos dessa prosperidade. Porque se a gente não domina a nossa mente, nós ficamos reféns dos nossos pensamentos e eles acabam dominando a gente. E infelizmente a gente vive numa sociedade hoje que nós desaprendemos a pensar. Então a gente vai sendo muito comandado e levado. Então uma pessoa tem uma opinião sobre a gente e na mesma hora a gente entende que aquela opinião é uma verdade ou é um julgamento e a gente já começa a sentir a nossa energia baixar, a gente já começa a sentir a nossa energia drenar, porque a gente acredita que aquilo é uma verdade. Muitas vezes, quando éramos pequenininhos, ouvimos coisas que nós não éramos bons suficientes e a gente cresce entendendo que aquilo é uma verdade e de alguma forma esse pensamento ele está dominando a gente. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente, vamos dizer assim, profetiza na nossa vida, influencia a nossa realidade. Se eu digo que eu posso alguma coisa ou que eu não posso alguma coisa, aquilo é uma verdade. Agora, obviamente, esse processo de lapidação da nossa mente é uma construção. Assim como a gente vai para uma academia para que a gente consiga desenvolver a musculatura do nosso corpo, esse desenvolver da musculatura da nossa mente também é um processo de aprendizado e de lapidação. Então, muitas vezes a gente deseja conquistar algo, só que lá no nosso fundo a gente não acha que a gente merece ou não acha que a gente pode conquistar aquilo. E esse pensamento, ele acaba travando a gente, ele acaba travando o nosso fluxo. Só que quando a gente não observa esse padrão, a gente fica teimando, não, eu vou conseguir comprar aquele apartamento, eu vou conseguir construir aquele relacionamento, ou eu vou conseguir XYZ, só que eu fico presa nesse processo e eu não consigo nem perceber que padrão está comandando a minha vida. Então, quando eu consigo observar, e aí dentro dos meus atendimentos como terapeuta, a gente tem um trabalho que eu faço com os meus clientes que é de observar. A gente tem uma técnica que a gente desenvolve lá, que é para justamente você parar e observar na hora que você tem uma reação automática ou que vem um pensamento automático, da gente estar o tempo todo, durante a nossa vida, observando o que a gente está pensando, porque esse pensamento, ele gera na gente uma emoção, e é essa emoção que gera na gente um comportamento, uma ação que vai gerar um resultado. Quando eu estou atenta e quando eu consigo mudar essa resposta, essa reação automática, é quando eu começo a fazer a minha transformação. Porque às vezes algo de fora vai ativar um gatilho meu, que vai me trazer uma sensação de que eu não sou capaz, mas quando eu consigo pescar essa consciência, eu consigo já fazer um trabalho de mudar aquilo que a minha mente está falando para que eu consiga, vamos dizer assim, proferir, declarar coisas positivas. Não, eu vou conseguir. Se você observar, existem vários vídeos de atletas quando elas vão se apresentar em algum lugar, elas falam mentalmente para elas, não, eu vou conseguir, vai dar certo, vai, porque esse processo desse ensaio mental é a gente dizer pra gente que a gente é capaz, que a gente vai conseguir, né? Então, quando a gente declara internamente e a gente não é sobre a gente suplicar, poxa, eu gostaria tanto que isso acontecesse, não, é sobre a gente ter a certeza, que é a nossa fé, é ter a certeza declarada dentro de nós de que aquilo é possível. Só que muitas das vezes, dentro desse processo,
de observação dos nossos padrões, a gente começa a observar que a gente lá no fundinho não acha que aquilo é possível verdadeiramente. E por isso a gente precisa fazer então esse trabalho, primeiro de pescar os nossos pensamentos, de observar o que está se passando dentro da nossa mente, para que a gente consiga desprogramar esses programinhas que estão comandando a nossa vida e levando a gente para um lugarzinho que a gente não quer, para que a gente consiga instalar novos programinhas ali dentro, para que a gente consiga levar a vida para onde a gente deseja ir, né? Então eu queria que essa semana você começasse a observar quais são os seus padrões de pensamentos, em que momentos você se pega duvidando de si mesma, ouvindo um comentário de alguém, tomando aquilo como verdade, ou se comparando com outras pessoas, e que aquilo leva você para baixo. E eu quero que você comece agora a criar uma nova história, uma nova narrativa em relação a esse pensamento. Como que você começa a declarar que aquilo já é real para a sua vida, né? Que você começa a sentir e aí começa a observar quais são os padrões e necessidades que você tem, sabe? E a gente precisa aprender a suprir essas necessidades nossas para a gente poder se amparar, para a gente poder se sentir valorizada, sentir que a gente tem valor. Então essa é a minha reflexão de hoje. Queria deixar esse convite para que essa semana você então reflita sobre os seus pensamentos e comece a transformar as narrativas que você tem, ou seja, comece a observar a imagem que você tem sobre si mesma, os pensamentos que você tem sobre si mesma e alinhar, começar a transformar esses pensamentos alinhado à verdade maior, a verdade de quem você é, na sua essência, né? Na sua capacidade, observar os seus padrões que são, obviamente, que podem estar destrutivos. Às vezes você tem uma insegurança, às vezes é uma inveja, às vezes é uma culpa, e conseguir trabalhar esses padrões, sabe? Olhar, poxa, eu tô sendo bagunceira nesse ponto da minha vida, eu tô sendo insegura nesse ponto da minha vida, eu tô sendo... não tô tendo prudência nesse ponto, não tô sendo disciplinada nesse ponto, e observar os seus padrões para que você consiga de fato trabalhar neles, porque é essa abertura para a gente lapidar as nossas partes imperfeitas é que vai trazer pra gente o resultado que a gente quer. Então não é só sobre o pensar positivo, mas é justamente para a gente observar os nossos padrões destrutivos de pensamento, de comportamento, que levam a gente a uma conduta, uma postura que não está alinhada com a prosperidade e que fazem a gente ter resultados fracassados, seja num relacionamento, seja na área financeira, seja na sua área pessoal. Às vezes você quer emagrecer e não consegue, você quer construir um hábito e não consegue, né? Então começa a observar suas narrativas, comece a observar os seus padrões destrutivos e comece a trabalhar nisso. E tem um caderninho para que você consiga escrever os seus padrões, observar as suas evoluções e poder documentar essa jornada para de tempos em tempos você conseguir olhar para trás e conseguir perceber a sua evolução. Então essa é a minha reflexão de hoje. Por hoje é isso e nos vemos no próximo vídeo.